Olá, eu sou Sueli Ângelo Furlan, sou consultora da revista Nova Escola. Hoje eu estou aqui na Escola Viana Mug para fazer um trabalho de atividades pedagógicas em geografia, a leitura de mapas e particularmente a leitura de atlas. Boa tarde. Estou aqui para apresentar a professora Sueli Furlan. Ela vai realizar uma atividade com vocês. Esse mapa vocês já viram em algum lugar? Conhecem esse mapa. Então agora eu vou fazer umas perguntas e a gente vai pensar sobre esse mapa. Nessa atividade a gente teve um passo a passo que começa por uma leitura de um mapa, explorando um pouco a percepção do mapa. Então os alunos são convidados a ler o Terra Brasilis, que é uma iluminura bastante conhecida no ambiente escolar, que mostra a exploração do pau-brasil. Os alunos são convidados então a refletir sobre o significado dessa iluminura produzida no século XVI e que hoje é trazida para nós lermos atualmente, porque ela é bastante importante para entendermos o desmatamento da Mata Atlântica. Em que época vocês acham que esse mapa foi feito? 1900 e bolinha. Será que eu sei escrever o que é 1900 e bolinha? Isso quer dizer século XX. Tá ficando quente, vamos lá. 50. Menos, aí é 1500 e alguma e bolinha. Tá. Na sequência, os alunos são convidados a comparar mapas, a comparar o que os mapas têm de diferentes, aqueles mais antigos, as iluminuras e os mapas que são publicados nos atlas que existem nas escolas. Olhem nos mapas que vocês abriram e eu vou pedir para cada um falar um pouquinho que página abriu e que viu de diferente ou igual. Que mapa é esse, Caricilene? Clima. O mapa clima. Clima. E vocês, qual foi a página que está aberta? O que temos? De um lado, uma imagem de satélite. Depois da identificação do mapa usando o índice, eles deveriam fazer a leitura de um conjunto de mapas sobre terras indígenas. Foram usados 4 tipos de atlas distintos, onde são trazidas as informações sobre terras indígenas. Alguns têm informações mais complementares, além de discutir as terras, discute também o tamanho, áreas indígenas e a população indígena. E aí então eles têm um conjunto de questões ou de orientação para que eles pudessem discutir em grupo. Vocês vão ler o que vocês escreveram e eu vou escrever o que vocês forem falando assim com palavra-chave só, para depois a gente olhar tudo que a gente leu nos mapas. Feita a discussão no grupo, eles deveriam escrever uma síntese dessas perguntas. Se não conseguissem fazer uma síntese das perguntas, poderiam responder pergunta a pergunta. Cada grupo deveria apresentar o resultado dessa reflexão e o professor fazer uma pequena síntese na lousa, destacando os principais aspectos dessa leitura. O mapa mostra que as terras e a população indígena diminuíram de forma notável. Comparado com a quantidade de índios, deveria ter mais terras. Esses destaques deveriam evidenciar que os alunos leram as legendas, deveria evidenciar que os alunos sabem ler criticamente o mapa. Então, a síntese final na lousa, ela deveria ter um conjunto de frases que pudesse demonstrar que o aluno já é capaz de ler, fazer interpretações, refletir sobre o mapa e criticar o mapa. Normalmente, no fundamental, quando se termina o fundamental, o aluno é previsto nos currículos, né? O aluno leitor crítico de mapas e o aluno capaz de fazer mapas, pelo menos algumas composições. Ele é capaz de fazer algumas composições, por exemplo, um mapa de clímaco de vegetação, dá uma coisa lá e ele resulta. Como é que vocês acharam que isso foi nessa atividade? Quer dizer, eles foram leitores de mapas? Eu creio que sim, dentro das limitações que eles têm. Então, eles leram o mapa, a gente viu que a informação principal eles
eu acredito que a maioria conseguiu se apropriar, mas não conseguiu explorar o mapa, realmente, todas as informações criticamente. Tá? Eu achei a atividade muito interessante como um ponto de partida para eles começassem a conhecer mais sobre a história indígena, a história que permeia nosso espaço natural, que muitas vezes a gente não consegue trabalhar de forma como nós gostaríamos. Né? Eu acho que tem que ter momentos em que tem uma ação conjunta, né? O professor interpretando junto ao aluno, né? Que seja uma atividade mais expositiva. Porque o aluno se apropriar do tipo de raciocínio, né? Que o professor já possui aquele tipo de raciocínio, né? Então apresentar, fazer a leitura de um mapa junto com os alunos, o que a gente observou desse, apresentar o segundo, o que a gente observou desse, né? O que a gente pode juntar. A gente precisa ter momentos em que o professor faz isso junto com a turma, né? Isso foi uma coisa que no percurso da atividade a gente percebe como o professor tem que fazer. Agora, numa turma grande, né, também você tem que pensar como é que se organiza isso. Nós estávamos gravando e fazendo tudo, mas numa situação real, como é que a gente tem que fazer para organizar a atividade, dando conta que os alunos não estão conseguindo fazer. Uma questão que para mim foi legal, importante, foi ver que os alunos estavam, de alguma maneira, mais presos ainda a uma tarefa, achando que eu ia pedir coisas do tipo, para escrever, para você ler, a pergunta copia a pergunta, não copia a pergunta, você vai recolher o material, não vai recolher o material, né? Quando às vezes a gente faz uma atividade não pensando nessas coisas que estão no imaginário do aluno, muito estabelecidas. O professor só faz porque ele vai me cobrar, o professor quer que eu escreva ou não, o que eu devo fazer, né? Eu acho que isso ainda é uma questão importante para os professores pensarem, porque se isso está tão assentado no imaginário do aluno, eles estão habituados a uma certa didática, e não habituados a ser mais livres, a pensar mais livres, a serem convidados a falar o que pensam, né? Eles estão assim muito engessadinhos assim nas coisas que a geografia costuma fazer para ensinar geografia. Achei muito interessante na síntese final aparecer uma fala de um dos grupos que os índios precisam de mais terras, né? Esta percepção é uma pérola para você chamar o grupo para uma reflexão mais elaborada, né? No tempo real da aula, o professor pode, a partir de uma percepção dos alunos, chamar a discussão, ganhar mais profundidade e avançar com ela. Muito obrigado por vocês terem cedido esse espaço para que a gente pudesse mostrar para vários professores do Brasil como que é possível trabalhar com um assunto utilizando mapas. Eu escolhi falar sobre os indígenas porque é um assunto para nós todos brasileiros muito importante. Espero que vocês, alguns de vocês, se interessem mais por isso e procurem olhar mais o que está se falando sobre as terras indígenas.